Olá pessoal, estamos começando mais um Fala aí Jô aqui pela ConnectV. O entrevistado de hoje é cientista social especializado em política e estratégia, um dos sócios do IBESP. Estou falando de Marcelo Di Giuseppe. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Fala aí Jô. Obrigado, Jô, pelo convite. Fico muito grato de estar hoje aqui na cidade de Osasco, que é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Maravilha. E hoje vamos falar política, estratégia, marketing. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre o IBESP. O que é o IBESP? Vamos lá. O IBESP é um Instituto de Planejamento Estratégico. O que é isso? Vocês conhecem, quem está assistindo, o Instituto de Pesquisas, né? O Instituto de Planejamento Estratégico é um instituto que faz uma pesquisa mais densa, com mais complexidade, e também a estratégia junto com a pesquisa. Então, você tem a necessidade... Existe aí um tripé, Jô, que é importante nós até falarmos sobre isso, que uma eleição perfeita, as eleições vencedoras, ela tem o planejamento, que é feito através de um diagnóstico. Você faz o levantamento de informações. Aí você fala hoje, mas aí eu levanto informação pelas redes sociais. É muito ruim a informação das redes sociais. É muito boa para aparecer, propagar ideias. Depois você tem que fazer as estratégias. E depois vem o terceiro ponto, que é o marketing, que vai traduzir as estratégias para o eleitor, que chegue no eleitor, né? Então o Instituto de Planejamento Estratégico, ele faz essas duas primeiras pernas, o diagnóstico e a estratégia. E depois você contrata o seu profissional de marketing de confiança, de preferência realmente um profissional de marketing. O barato sai caro numa eleição e o que você pensa que é caro não sai. Às vezes você fala assim, não vou ter um estudo porque é muito caro. Não é o quanto você pensa. Ter estratégia não é caro como você pensa. E um marqueteiro, um profissional de marketing bom, vai fazer você economizar. Maravilha. E você falou aí em rede social e a gente tem visto alguns exemplos, né? Dizem que Obama ganhou a eleição através de redes sociais, quando ele acabou derrotando a própria Hillary nas prévias e depois sendo eleito. A rede social tem essa importância mesmo no mundo da política hoje? A rede social ela é importante, mas ela não é o ponto principal. Por quê? Primeiro que todo mundo hoje faz rede social. Então você achar que a rede social de X é melhor que a de Y, é mais ou menos assim. Não é bem assim, porque tem muito conteúdo. O que eu quero do conteúdo para aquela pessoa está falando o que realmente que eu quero ouvir? E aquela bolha que existe, você acaba recebendo muita coisa do que você concorda. Você acaba não vendo outras pessoas que você acha até que não é bem votado. Então existe uma necessidade de ter uma rede social profissionalizada. O que é isso? Lembra do planejamento, estratégia? Depois de tudo isso, você fazer uma rede profissional. Aí vamos falar, para adiantar, sobre Bolsonaro, né? O Bolsonaro ganhou com as redes sociais. Nós tínhamos na eleição de 2016 redes sociais muito melhores que a de Bolsonaro. Do governador João Dória, por exemplo, muito mais profissional, organizada, administrada. Mas por que a rede social do Bolsonaro foi importante? Porque o conteúdo que ele tinha ali era o que as pessoas queriam para aquele momento no Brasil. Então as pessoas queriam um discurso mais forte, falando de segurança, falando um pouco mais de liberdade na economia. Então aquele discurso encaixou com o que as pessoas queriam, e aí uma falando para a outra, vou começar a acompanhar, e aí teve um crescimento. Mas se a gente pegar, por exemplo, Adilson Barroso, do Patriotas, que é até um partido que parece que está tentando pescar o Bolsonaro, ele tinha 8 milhões de seguidores e não teve 30 mil votos. Então não é bem assim. E você acredita que a eleição de 2018 foi um marco para a mudança de pensamento ou para que se reafirme o pensamento de que a política se faz na rua e não nas redes sociais? Jô, o que acontece é o seguinte, em 2013 nós fizemos uma pesquisa na cidade de São Paulo para entender a economia, para entender tudo. Então eu vou passar alguns dados importantes. Se hoje é um dado já publicizado, eu posso falar sobre isso. Na época a gente perguntava se aprovava o governo Dilma Rousseff, 67% aprovava. O cuidado que eu tenho como cientista social e político qual era? Eu quero entender assim, você comparando com o passado, está melhor ou está pior? As pessoas falavam assim, não, está pior. Pensando daqui 2 anos, você acha que vai melhorar ou piorar? Vai piorar. Vamos fazer uma analogia com o casamento. Como está seu casamento? Você fala assim, tá bom. Pensando na época que você era solteiro, está melhor ou está pior? Você fala assim, olha, está pior. Pensando daqui 10 anos com a sua esposa, depois que os filhos saírem de casa, você acha que vai melhorar ou piorar? Você fala assim, não sei, acho que vai piorar. O que me leva a crer é o seguinte,
o seu casamento não é tão firme quanto você me expressou na primeira questão. Então a gente percebia que 67% que aprovavam Dilma Rousseff não era um percentual convicto e que a sociedade vinha com muito problema. E ali eu afirmei na apresentação e depois em tese, dizendo o seguinte: qualquer faísca pode pegar fogo. Aí logo veio junho de 2013. Depois disso, a sociedade começou a se transformar e as pessoas, o eleitor médio, que é aquele eleitor que ficava em casa, que é a maioria, né, o eleitor, eu acho que quem está assistindo a gente gosta de política, mas a maioria não quer falar sobre isso. Está preocupada sobre como vou levar meu filho na escola hoje. E aí esse eleitor começou a entrar e de forma muito polarizada, até começou a discutir, e ali começou a mudar realmente. O que muda a situação é que a rede social, a partir de 2012, trouxe um conforto para o político, e aí que quer, como todos nós gostamos de conforto, eu prefiro falar da minha casa, vou falar com todo mundo, já mando uma mensagem, impulsiono e todo mundo me vê. A gente conversava isso um pouquinho antes, você recebe hoje 1.000 e-mails, 200.000 mensagens de WhatsApp, vê um monte de coisa no Facebook, mas não recebe, tirando multa automobilística, que é uma revolta que eu tenho, você não recebe uma carta em casa. Ninguém te manda aquela carta de Feliz Natal, um cartão. Então as pessoas, e não anda na rua, não vai falar com você, não te liga para saber como você está. Então o eleitor médio, que é a maioria, ele espera isso do político. Aí você fala, abandona a rede social? Não, não abandona o WhatsApp. Mas volta a ser aquilo que as pessoas queriam antigamente. Eles queriam aquele político que queria conversar, queria te ouvir, queria tentar solucionar, sabendo que ele não é onipresente, onisciente, não consegue resolver tudo. Mas aquele político de antigamente, ele tem grandes chances daqui para frente de fazer sucesso, sem abandonar a tecnologia, claro. E a seriedade também, que é uma coisa que a população tem buscado bastante hoje em dia, né? Sim, eu costumo dizer aí, não vou te contrariar, João, mas assim, eu tenho que reafirmar isso. O político, ele é um resultado da sociedade, né? Então nós temos aí uma sociedade que... Será que a nossa sociedade ela não tem uma moral um pouco elástica? Será que a gente, às vezes, na fila do caixa exclusivo do idoso, quando não tem ninguém, eu não vou passar lá? Então como você acha que o político vai ser? Será que o político vai respeitar todos os valores? Então a gente precisa melhorar como sociedade e aí resultar num político com mais moralidade. Eu entendo assim que a gente tem um papel fundamental hoje da imprensa, da mídia, da rede social, do Ministério Público. Todo mundo está mais vigilante. Isso é importante. Eu acho que até demais, às vezes o político não comete um erro nenhum e é crucificado, mas assim, tudo isso está fazendo com que o político ele mesmo comece a perceber a necessidade de andar na linha. Maravilha. E uma outra coisa que nós temos visto e até você tem colocado nos seus comentários numa grande rádio de São Paulo, nas redes sociais, é esse crescimento de partidos novos, né? Uma mudança saindo daquele tradicional, não temos mais aquela polarização que tantos anos tivemos do PT, PSDB. Hoje nós temos partidos novos surgindo com força, com credibilidade, e alguns mudando de nome para tentar mudar um pouquinho o panorama também. Qual é esse panorama que você analisa em relação a esse crescimento de novos partidos e com propostas que tenham uma certa entrada na sociedade? Antes eu vou citar uns dados de uma pesquisa de 2012, na cidade de Guarujá, no sábado do segundo turno. Concorria uma prefeita do PMDB, número 15, contra o ex-prefeito do PDT, número 12. E nós fizemos a seguinte pergunta: amanhã vai ter eleição, em que partido você vai votar? Menos de 20% sabia. Aí nós perguntamos que número você vai votar? Menos de 40% sabia. Quando nós perguntamos em quem você vai votar, todo mundo sabia. Na mulher, no homem ou em ninguém. Ou não ia votar. O que chama atenção assim, as pessoas elas não prestam atenção no partido. Não prestam. Então as pessoas não sabem de que partido que é. Alguns partidos eles têm mais reconhecimento, e aí pro lado bom e pro lado ruim. No caso do PT, o PSL começou a ocupar esse espaço. Os outros partidos não têm esse conhecimento maior. Não adianta mudar logotipo, não adianta mudar nome. Isso não chega na maioria dos eleitores, não chega. Porém, o Partido Novo ele apareceu
com uma nova modalidade de fazer política, que é a política que o eleitor médio, novamente, a maioria quer. Ele quer um partido que se sustente, ele quer um partido que tenha uma bandeira, ele quer um partido com uma ideologia. E aí o Partido Novo começou a ocupar espaço. A gente não sabe ainda, eu tenho que ser sincero e ser humilde em dizer, eu não sei até onde vai chegar o Partido Novo. Porém, em toda a cidade você percebe que nas pesquisas que o Partido Novo sai de um patamar de 5% o cargo executivo, a ponto de, como eles estão ainda em processo de seleção de candidatos, nas cidades a gente coloca no disco ali, aquele disco que é o voto estimulado, que é o momento menos importante e é o que aparece na televisão, mas é o momento menos importante de um diagnóstico, mas a gente tem que fazer, a gente coloca ali, Jô, candidato do Partido Novo, porque não tem. E chega a 5% em média. Tem cidades chegando a quase 10%, porque as pessoas querem um partido diferente, querem isso. O que você pensa, né? O que eu faria? Eu faria os partidos perceberem a necessidade de se renovar nesse ponto. Eu não quero dinheiro do governo, eu vou começar a fazer jantar em busca de dinheiro e começar a falar isso. Nós também fazemos, porque senão esse partido vai começar a ocupar o espaço da classe alta, da classe média e começar a chegar na classe baixa que vai perceber, poxa, eu não pode ir 2 bilhões para partido político e faltar capitopril na unidade básica de saúde. Então, assim, é uma coisa que esse surgimento, a gente pode ter surpresa na cidade de São Paulo, por exemplo. A gente tem o pré-candidato, o Felipe Sabará, é um candidato que trabalhou no governo João Dória. É um moço novo, com muita ideia, teve projetos bons, como o CTA, que pegava o pessoal de rua. É um cara que, de repente, pode surpreender. Por causa disso, o Partido Novo tem uma cor legal, entendeu? Tem um visual legal, tem um nome legal, mas tudo isso embalado de uma ideologia. O que a gente também tem que parar é o seguinte: partido de esquerda e de direita, né? E tem um de centro. Se a gente perguntar para quem acha que é totalmente de esquerda, nós vamos perceber resquícios de direita. E na direita também resquícios de esquerda. E centro, Maurice Duverger, em 1951, já dizia no livro, na obra dele, os partidos políticos, não tem ninguém que é 100% de centro. A gente tem uma queda para cá, uma queda para lá. Então, assim, os partidos estão muito perdidos nesse emaranhado, e o Novo se achou. E você falou nessa visão do Novo, né? Até porque nós temos um sistema político que, enquanto nós não tivermos a reforma política, se precisa de um partido para se candidatar, né? Apesar da população pensar no nome da pessoa, né? Estou votando no Bolsonaro, estou votando no Lula, estou votando no fulano, não se fala, a gente não ouve muita gente falar, apesar de que nas eleições passadas a gente ouvia muita gente falar assim, eu vou votar em algum candidato do Novo, vou votar em algum candidato do PSL, né? Então isso já começou a ter, mas você acredita que com a reforma política exista a possibilidade do Brasil adotar as candidaturas avulsas, as candidaturas independentes? Então, essa é uma ideia boa que eu tenho preocupação. Eu vou aceitar, por exemplo, o fim do financiamento privado de campanha. O financiamento privado de campanha teve problemas com a Odebrecht, mas também teve, eu participo de campanha há 25 anos. Já teve, no caso de padaria, falar assim, olha, não quero saber, eu só não quero que aquele prefeito ganhe. Então eu vou dar R$1.000 para aquele prefeito ali, candidato, porque se ele ganhar, eu acho que a cidade vai melhorar. Qual o interesse dele no público? Nenhum. Não tinha ninguém que ia trabalhar, mas ele queria ir torcer por aquele time. Como tem gente que tem aqui em Osasco o Vila Isabel, né? A gente conhece o Vila Isabel, já joguei muito futebol por aqui e tal. Então tem um cara que vai lá e fala assim, eu quero pagar o churrasco dos jogadores do Vila Isabel, porque eu gosto, sou torcedor. Eu vou ver o jogo do Audax, eu quero ajudar. Então, assim, esse cara já não pode mais ajudar. E aí o financiamento privado, quando saiu, quem é que ocupou esse espaço se a política precisa de dinheiro? Se o dinheiro do partido não chega no candidato a vereador, não chega, não adianta dizer que chega um pouquinho de papel, que não dá para ele trabalhar. Aí não tem o privado que não pode ajudar. Quem é que vai sustentar isso? Aí você abre chance para o crime organizado fazer isso. E quando a gente fala, essa analogia que eu faço é porque foi uma ideia que pareceu muito boa e que hoje me preocupa, porque eu acho que deu errado. Eu sou a favor do financiamento privado? Sou. Um monte de regras.
Então foi descoberta alguma coisa, o cara vai preso, aí você fala, opa, pera um pouco. Entendeu? Eu não posso tirar o carro do cara porque o carro é uma coisa que pode matar. Não, eu vou botar regra. E no caso da candidatura avulsa, do jeito que está hoje a Constituição, o cara pode, qualquer um pode ser. Então nós vamos ter 200 candidatos a presidente. Será que assim funcionaria? Como seria um debate com 200? Então eu queria esperar um pouquinho para ver. Maravilha. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas a gente precisa fazer uma breve pausa para os nossos comerciais. Já já a gente volta com o Fala aí, Jô. Até lá. Estamos voltando com Fala aí, Jô, onde entrevisto Marcelo de Giuseppe, cientista social e especialista em política e estratégia. Marcelo, vamos falar um pouquinho agora da atualidade do governo que nós temos aí, governo Bolsonaro. Como você avalia o governo Bolsonaro, as crises com o seu próprio partido, que acabou sendo o seu partido de última hora? Como você avalia esse cenário que nós temos hoje aqui no Brasil? João, na verdade, assim, o Bolsonaro, eu entendo que ele é um... Vamos lá, vamos pensar que ele é um cara bem intencionado, né? Existe uma equipe muito boa, a gente pega pela equipe econômica, a gente tem gente de São Paulo lá que eu conheço, dentro da equipe econômica, muito competente, que é o Paulo Ebel. Nós temos... Já entrevistamos o Paulo aqui também. Então, o Paulo é uma grande pessoa, muito competente, e nós temos várias pessoas boas em vários setores. O que eu entendo assim, o Bolsonaro, falta a ele entender que existe uma instituição, ele é um presidente da República e tem que se colocar como presidente da República, ele tem que perceber que existe uma dificuldade emocional de falar ao vivo, de falar de bate-pronto. Então, assim, ele teria que ter um staff melhor. Não sei se as pessoas sabem, todo dia, isso é desde a redemocratização, todo dia o chefe da Casa Civil, junto na verdade hoje é o general Heleno, junto com o Onyx Lorenzoni, do gabinete institucional, essas pessoas são os primeiros que sentam na frente do presidente de manhã, como vai ser o dia, e conversam ali. Essas pessoas, elas teriam que ser aquela pessoa, o equilíbrio dele. E quando a gente vê o Onyx Lorenzoni falando em rede social, você percebe que ele é uma pessoa muito emocional, ou eu vou tentar ser educado, assim, porque eu acho que emocional demais deixa de ser emocional. E o general Heleno, que também ele sempre foi uma pessoa muito conscienciosa, também agora se colocando de forma muito radicalizada. Assim. Isso é muito ruim para o presidente. Então o presidente tinha que ser mais protegido. É claro que ele vai sofrer de todos os lados algum tipo, é normal, isso é a guerra do poder. Se quando estava o Lula lá, existia isso de outro lado, existia de forma menor, porque queiram ou não queiram, a esquerda mundial, não vou dizer brasileira, mundial, ela é muito organizada, são muito inteligentes, leram muito mais, estudaram muito mais que a direita brasileira e mundial. Isso, eles têm que assumir isso. Então o que acontece é que o que acontece no Chile, foi orquestrado. Aqui no Equador, eu tenho um irmão que mora no Peru, ele me avisou uns dias antes, falou, vai ter coisa aqui, porque um amigo meu é do partido de esquerda, ele falou que vão começar a quebrar a América Latina. Então você está vendo acontecer as coisas, e se você sabe de onde vem a ameaça, você se protege. E qual é o objetivo final do presidente? Fazer um bom governo. Né? Então, assim, para fazer um bom governo, o que eu preciso fazer? Não é falar. Então eu tenho todo o respeito por ele, eu acho que é um cara que tem uma boa história, eu conheço a família dele, é uma família muito correta, mas eu acho que se perde nas palavras, eu acho que não precisava disso. E em contrapartida, eu acho que foi importante para o Brasil a presença de um político, de um viés, não vou dizer a direita, porque a direita, quando a minha direita, politicamente falando, sociologicamente falando, é liberal na economia. Ele não é liberal na economia, ele tem resquícios de liberalidade que eu acho que o Paulo Guedes vem ensinando para ele. E conservador, existe um conservadorismo também que não é bem o que, sabe, que se coloca assim. Então, ele é uma direita meio atrapalhada ali, e aí precisava disso, para a gente tentar ver qual que é o equilíbrio da nossa nação. Você, eu, todo mundo que está assistindo a gente quer sossego, a gente quer equilíbrio, a gente quer uma família estruturada, a gente quer almoçar em domingo todo mundo conversando, ninguém quer guerra. Então hoje
eu venho usando até de forma exaustiva, mas acho que aqui ainda não falei isso, né? Que foi, eu estou citando um provérbio angolano, que é o seguinte: quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Existe uma briga hoje ideológica de grupos pequenos, que parecem grandes porque existe uma estridência na rede social, grupos pequenos brigando e nós, 200 milhões de habitantes, sofrendo. Né? Sofrendo com imposto, com gasolina, com segurança, com a saúde ruim. Então, eu acho que falta um pouco de humildade dos políticos, de deixar o poder um pouquinho para lá, sentar e falar. O povo não merece isso. Não merece. E essa questão, por exemplo, em relação continuando com o presidente Bolsonaro, essa relação muito familiar ali, os filhos, nós já entrevistamos aqui diversos políticos, inclusive ex-prefeitos, e todos colocam, ex-deputados, deputados, e que colocam que sempre preferiram blindar as suas famílias politicamente falando, né? E o presidente Bolsonaro não, ele foi candidato a presidente, um filho senador, um filho deputado federal, outro filho que é vereador lá no Rio, que não sei por que não saiu candidato também a deputado, e todos ali participando ativamente, se colocando em redes sociais, se colocando para a imprensa. E como você vê isso? Você acredita que isso atrapalha um pouco o governo Bolsonaro? Existe uma meia-verdade quando todos os políticos te falaram que a da blindagem é verdade. O político que se preze blinda a família, não quer que ninguém fale. Aliás, existe também uma teoria minha, que a eleição é uma guerra, tá? Uma guerra no bom sentido, não precisa matar ninguém, que vale tudo. Né? Na guerra vale tudo. Você só não pode jogar bomba em escola e hospital. Na eleição, na política, vale tudo, menos ofender minha família. Né? Então a gente sabe disso e não se faz isso. Quando alguém faz isso, você fala assim: olha, acabou o respeito, então agora vai sair pancadaria. Então é verdade que a família é blindada pelo político, mas é uma mentira quando o político fala que não tem influência. Simples. Um prefeito de uma cidade chega em casa, deita na cama, a mulher dele fala assim: olha, a unidade do bairro Rochedale falaram que está acontecendo isso. No outro dia, a primeira coisa que o prefeito vai fazer é isso, porque ele não quer ser cobrado dentro de casa. Então existe uma influência. O que eu acho que falta ao presidente blindar a família se blindar. Ele blinda hoje a esposa, por exemplo, e a filha dele. Mas os filhos, existe uma necessidade hoje, você percebe isso, está sendo até ridículo, não só falando de família Bolsonaro, mas de todos os políticos. Você percebe hoje, eles na Câmara Federal, sem ninguém, falando para pegar aquele take e colocar na rede social. Ou eu vi esses dias aí a Bia Kiss, que é até uma ex-procuradora federal, respeitável, tem boas ideias, ela fazendo pergunta para o deputado Alexandre Frota, numa CPI da fake news, e a primeira coisa que ela colocou foi um tripé com o telefone se filmando para colocar na rede social. Então essa necessidade, essa necessidade de aparecer demais, atrapalha. E eu acho que os filhos sofrem disso, que também é natural, porque a gente fala de ser humano, existe também, voltando quando a gente fala de cidades aí, prefeita e o marido da prefeita, começa a perceber que falta ele precisa de um espaço para aparecer, para ser reconhecido na sociedade e acaba falando demais. Eu acho que isso é um processo, eu esperava que isso terminasse no primeiro ano, eu esperava, mas pelo visto nesses últimos dias a gente vê que não, né, que infelizmente, e uma coisa que me chama a atenção é, você fala e depois você pede desculpa. Então, normalmente, quando a gente vai crescendo na vida, a gente vai pensando um pouquinho mais e falando um pouquinho menos. Dando um delayzinho, né? Você me faz alguma coisa que eu não gosto, eu penso em 3 segundos e te respondo de forma mais amena. E eles são muito reativos, isso é muito ruim. Não estou dizendo que eles são más pessoas, que têm más ideias. Eu acho que se a gente pegar a economia, o país, comparando com um ano antes, o país melhorou muito, né? E a gente começa a perceber realmente o mercado melhorando. Mas a gente precisa de paz. Precisa de equilíbrio e paz. Com certeza. E aí, um dia desses, eles falaram, o deputado Eduardo falou em voltar a ter um AI-5. E aí? Será que ele sabe o que foi o AI-5? Será que ele leu a história do que foi o AI-5? E mesmo quem é contra,
Sabe o que foi 5? As pessoas que estavam naquele momento. É engraçado isso, a gente fez uma pesquisa sobre isso, já é legal falar isso até de primeira mão. As pessoas que viviam no Brasil naquela época, existe um saudosismo muito grande. A gente não está falando de jovem que hoje põe e fala, eu quero a volta dos militares. Estou falando de gente que viveu naquela época, que hoje tem aí seus 70 anos e tal. Muita gente fala, naquela época era bom por quê? Porque eu podia andar na rua, o meu vizinho me cumprimentava, as pessoas eram mais educadas. Eu estudei em escola pública e era muito melhor. O meu irmão teve que fazer vestibulinho para passar e não passou, teve que estudar numa escola privada, que era uma vergonha. E aí começa a falar de tudo que era bom. Não vamos nem falar de futebol, vamos falar só de sociedade. Então existe um saudosismo. Existe uma outra parte que fala da repressão, que fala sobre isso. Então assim, quando a gente pega a maioria do eleitor médio das pessoas, preferem voltar aos anos de 1970. Só que essa maioria não estava ligada diretamente aos acontecimentos. Né? Então, por exemplo, se tiver manifestação na Avenida Paulista, eu não vou estar lá. Essa daqui a uns anos, e tiver uma repressão policial, daqui a uns anos vão perguntar, foi difícil em 2019? Eu vou dizer, para mim não aconteceu. Ah, mas eu apanhei da polícia. Então, a gente precisa entender tudo isso para emitir uma opinião. Agora, se eu sei que isso é uma conversa que gera algum ruído, por que citar? Mesmo que eu sei que eu vou agradar uma parcela que pode ser até maior, pelo saudosismo. Mas por que citar? Então acho que falta isso, falta pensar, olha, se eu falar isso... O discurso do Bolsonaro que ele deu, creio que foi nas Nações Unidas, que foi lido, foi um discurso bom. Ele falou tudo o que ele queria falar, mas de uma forma educada, então foi bom. Então assim, por que não fazer sempre assim? Assumir a sua deficiência e falar assim. E hoje a gente vê muito esse negócio dos políticos do Twitter, né? Se governa ou se fala em 240 caracteres. Eu acho que isso vai passar, viu, João? Eu acho que vai passar porque o eleitor ele era, antigamente, era um eleitor infantil politicamente falando. Ele era um eleitor facilmente enganado, ele era enganado, mas tá bom, ganhava um doce, estava bom, levava para passear, tá bom. O eleitor, de repente, quando chegaram as redes sociais em 2012, os eleitores, a maioria dos eleitores, depois a manifestação de 2013 mostrou isso, ele se tornou eleitor pré-adolescente, como o filho que eu tenho, o Filipe. É aquele que começa a usar cabelo igual dos amigos, quer manada, ele começa a ser reativo, responder tudo, quer brigar, não quer estudar. Então a gente percebe assim, hoje a gente tem um eleitor médio, que falta cultura política, falta estudar, falta entender, falta lembrar da história, saber quem é o país dele, conhecer a cidade dele. A gente teve muita entrada de pessoas novas nas cidades, então a pessoa não tem cultura na cidade, não conhece como funciona. E aí a gente está nesse momento ainda. A gente precisa virar um adulto político. Como? Principalmente estudando. A gente não tem a cultura de ler e de estudar sobre a política. As pessoas não gostam de política, então não vou estudar sobre o assunto. E aí a imprensa tem um papel fundamental, e a imprensa, infelizmente, ela deixou de ser informativa, passou pela fase analítica e hoje é opinativa. Então vamos lá, o que seria uma informação? O Brasil perde de 2-0 da Argentina. O que seria uma informação com análise? Perdeu de 2-0, a Argentina chutou tantas bolas no gol, o Brasil tantas, tal. O que é opinativa? O Brasil perdeu de 2-0, tantos por cento de posse de bola, tal. E o Tite continua retrancando o time, não vale, ele só privilegia o jogador tal, porque o Neymar não quer saber disso, quer saber de noitada, percebe? Começa a dar uma opinião. E aí a gente liga a rádio, liga a TV, e começaram a rede social, essa bipolaridade da rede social, invadiu a televisão, que era um momento inteligente da família, de ver o Jornal Nacional, colocando a informação leve, todo mundo via aquilo, vamos jantar e tal. Começou, e você percebe isso, e é legal eu falar isso, de repente você que está vendo a gente está passando por isso. As pessoas estão fugindo disso. As pessoas estão vendo o Netflix, vendo um programa gostoso, que no nosso aqui é um bate-papo, vendo uma rádio, ouvindo rádio de música, porque eu não quero mais, isso está me fazendo mal. E a gente percebe isso, e é triste falar. A gente fez um estudo sobre suicídio, e sobre a taxa de 100 por 100 mil habitantes no estado de São Paulo, dados do SEAD. Então existiu um equilíbrio. A partir de 2012, a linha de tendência mostra que aumentou. E a única coisa que a partir de 2012 aconteceu foi essa
bipolaridade da sociedade a partir das redes sociais. Então está fazendo muito mal à sociedade isso. E estão fugindo. Né? E aí o político de Twitter ele vai começar a ficar sozinho. O Twitter, mundialmente, ontem saiu nos Estados Unidos, que vai não quer assunto político, vai tirar o assunto político. E o Facebook saiu também uma pesquisa nos Estados Unidos, 73% quer que o Facebook que o Facebook banisse o que é político no Facebook. E aqui no Brasil é igual, nós fizemos a mesma pesquisa, mais de 70% não quer saber de política na rede social. E aí o que você fala, esse cara vai se comunicar como se ele não sabe falar mais que 240 caracteres. E vai ter que sair na rua, pegar na mão das pessoas, tem jeito. E a tendência, né? E já que você falou aqui em Argentina, a volta de Cristina Kirchner, agora vice-presidente, é um sinal de alerta para o Brasil também? Eu tenho certeza que sim, porque assim, na Argentina, quando saiu a entrada do Macri, era a entrada de uma esperança de abertura da economia, era aquele eleitor médio, como a gente teve aqui, que saiu às ruas e queria uma mudança, estava cansado de corrupção, casos sérios de assassinato de procurador federal, e tudo isso foi machucando a sociedade. Só que lá o peronismo é muito forte, como aqui a gente tem hoje o lulismo. Queiram ou não queiram, a gente tem um lulismo muito forte. Tanto é que ele tinha 46% no início das eleições de 2018. E ali a população depositou que o país ia melhorar. O país não foi capaz de melhorar, mesmo porque o Macri não foi tão liberal quanto ele pretendia ser, e também porque ele depende de Câmara para ser, mas para conseguir fazer com que o país andasse. Ele não conseguiu fazer o país andar. Logo, eu brinco que isso é a síndrome da ex-mulher ou do ex-marido, né? Então o cara está lá casado há 20 anos e troca de mulher. É uma mulher mais nova, que adora ele, não reclama de nada. No dia que começar a ter problema, ele fala assim, puxa, a minha ex-mulher eu já conhecia. E aí a pessoa é natural essa volta, por isso que toda pesquisa política a gente pergunta, comparando com o governo passado, porque a gente percebe a força do ex-prefeito. Aqui é assim, toda cidade é assim, em todo o país e no mundo é assim. Então, se o Bolsonaro conseguir fazer um governo com uma aprovação acima de 42% de ótimo e bom, ele se coloca como um grande contender da campanha eleitoral de 2022. Agora, se começar a ter muito problema, as pessoas vão buscar um candidato contra ele. O problema é que o ex-presidente Lula não poderá ser candidato, a não ser que aconteça alguma coisa absurda, que eu acho que não acontece. Quem é esse candidato que aí você pode importar? Então tá bom, quem ocupa esse espaço? Eu entendo assim que o meio político hoje vai ser invadido por gente que não é do meio político, mas que faz mais política que todos eles juntos, que é o Luciano Huck. Entende? Porque ele vai vir com uma imagem de progressista que vai agradar essa esquerda, os eleitores de esquerda e também os partidos de esquerda, e vem com uma imagem de liberal, porque ele é um empresário, conseguiu conquistar com os méritos dele. Tem o movimento Renova, que trouxe um oxigênio para a política, e aí ele aparece aí como contender na situação. Hoje começou já a aparecer em pesquisa e tal, e aí você pergunta, mas será que ele quer? A frase da Angélica eu acho que é indicativa. Se o Brasil quiser. Então, essa a gente já conhece, né, Jô? Então, eu acho que ele vem com chance aí, mas o Argentina é um caso realmente a ser mostrado aqui e ser estudado. E já que você colocou Luciano Huck, é um nome que vem aparecendo na mídia, né? Já apareceu em 2018, acabou se dissolvendo, mas, inclusive, como você falou, existe o Renova BR, que acabou trazendo uma nova forma de se fazer política com mais preparo, colocaram aí alguns, né, com todo o conhecimento que eles passaram, elegeram deputados, elegeram políticos importantes, e é um novo movimento também. Então, do mesmo jeito que a gente falou dos partidos de cara nova, né, os partidos novos, também esses movimentos podem levar um nome diferente, né, e que já tem um apelo midiático. Sim. À presidência da República. É isso? Eu tenho uma crítica ao Renova BR. Uma crítica que é o seguinte, eu acho que o que eles fazem hoje com o grupo, isso tinha que ser para o Brasil inteiro. Essa é a minha crítica, na verdade, é um elogio, né? Existe uma necessidade realmente, porque o Renova BR, ele não é um movimento
Eu estou falando assim pelo conhecimento que eu tenho, né? E não é um movimento ideológico, é um movimento que é o seguinte, a gente tem, por exemplo, do Renova BR, Paulo Matias, candidato do Partido Novo, ao mesmo tempo tem a Tabata, que é do PDT. Então, assim, para explicar o que é a política, para entender melhor, vamos estudar um pouco mais. Tal. Então, eu acho que o Renova BR podia virar uma matéria escolar, dizendo assim. No caso, o que eu vi, assim, o caso do Luciano Huck, não é acaso o que aconteceu, é método. Ele vê, ele sabe que ele asfaltou um caminho, está seguindo o caminho. Então não é um caso assim, estão falando dele. Não, ele está se colocando. O que ele tem que fazer, se ele me perguntasse como estrategista, é olhar os armários dele para ver se não tem nenhum esqueleto lá, porque isso vai aparecer, como de todo mundo, né? Então, como apareceu que o fiscal do IBAMA pegou o Bolsonaro lá em Angra pescando e tal. É pequeno isso, mas aparece. Então ele tem que tomar cuidado. Ele tem uma casa em Angra, por exemplo. Né? Então, assim, são coisas que ele tem que tomar cuidado. É bom ou é ruim? Eu não sei, sabe por quê? Porque todo mundo acha que administrar uma cidade, ser um secretário, ser um vereador é fácil. Não, não é fácil, é muito difícil. Né? As demandas são totalmente diferentes, trabalhar é totalmente diferente. Então, não sei se ele conheceria como é que é o trabalho, mas se for, a gente tem que torcer para que dê certo para ele, mas a gente precisa torcer muito que o Brasil dê certo a partir de hoje. Maravilha. Bom, pessoal, o papo foi bom e passa rápido. Eu quero agradecer aqui ao Marcelo de Giuseppe, estrategista político do Instituto IBESP, que participou conosco do Fala aí, Jô, de hoje. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, Jô, pelo convite. É uma satisfação estar aqui na cidade de Osasco. Eu fico muito feliz. Me trouxe muita lembrança de quando eu ia jogar aqui. Apanhei muito aqui, mas foi muito bom. Então, muito obrigado pelo convite. Maravilha, nós que agradecemos. E vocês viram que hoje nós estamos num estúdio diferente, mas a semana que vem a gente volta com o estúdio tradicional do Fala aí, Jô. Até lá e uma excelente noite a você.